Marcos Vinícius da Silva Desimone foi preso por agentes da delegacia de Braz de Pina. Ele é acusado de ter assassinado a mulher. O crime aconteceu no bairro do Caxambi, na zona norte do Rio, em 1989. É isso mesmo. O repórter Felipe Ramos traz agora todos os detalhes da investigação e da prisão desse homem. Felipe Ramos, meu querido, bom dia para você. Essa mulher foi assassinada com pelo menos 2 tiros à época. Não é isso, Felipe? Boa tarde. Oi, Caio. Boa tarde para você, para o Dr. Carlos, para todo mundo ligado na gente aqui no SBT Rio. Pois é, como você falou, esse crime aconteceu em 1989. Justiça 35 anos após o caso. Como foi essa dinâmica? Em 1989, esse cara matou a mulher com 2 tiros nas costas após saber que ela se relacionava com outro homem. Um típico caso de feminicídio, um absurdo, só que nessa época ainda não existia essa tipificação. Então ele começou a responder por homicídio duplamente qualificado. No ano seguinte, mesmo com tudo isso, esse homem passou a responder em liberdade. A justiça orientou que ele respondesse em liberdade. O Marcos Vinícius aproveitou isso e foi para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, ele passou a trabalhar como civil pela Marinha do Brasil e ficou 18 anos assim, vivendo a vida tranquilamente nos Estados Unidos. E em 2008, quando ele foi receber um prêmio pela Marinha do Brasil, é que foi descoberta toda a sujeira no nome dele. Ele foi deportado para o Brasil, veio, ficou preso, mas não chegou a ficar nem 2 anos na cadeia. Eu estou aqui com o delegado Flávio Ferreira Rodrigues, titular da 38DP, aqui da delegacia de Braz de Pina, responsável por essa ação, né, que prendeu esse homem nessa manhã no Recreio dos Bandeirantes, onde ele estava, que vai falar um pouquinho mais sobre isso. Delegado, muito boa tarde, obrigado, seja bem-vindo mais uma vez ao SBT Rio. Quando ele voltou para o Brasil, por qual motivo ele não ficou nem 2 anos na cadeia? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde, meu colega, o doutor Carlos Augusto. Boa tarde, querido telespectador do SBT Rio. É muito importante, para responder isso, elucidar a questão da prescrição, que foi muito me perguntado nessa ocasião. É um assunto complexo, vou tentar falar de uma maneira aqui resumida para o telespectador poder entender. A prescrição, tem 2 espécies de prescrição, a prescrição punitiva e a prescrição executória. Prescrição punitiva é quando o indivíduo ele está respondendo pelo crime, ou seja, ele não sabe qual pena que ele vai ser aplicada ainda. Então, o marco que se dá para a prescrição punitiva é o máximo da pena em abstrato. Nesse caso aí em concreto, homicídio qualificado, a pena do homicídio qualificado vai de 12 a 30 anos. Então, o marco que você tem para esse caso é o marco de 30. Aplicado esse marco de 30 na tabela lá do artigo 109 do Código Penal Brasileiro, tem-se que a prescrição passa a ser de 20 anos. No momento em que ele é condenado, aí já não se tem mais prescrição punitiva, se tem prescrição executória. Ou seja, o marco da prescrição não passa a ser a pena máxima em abstrata, passa a ser a pena em concreto aplicada. Então, nesse caso, só para a gente entender, ele voltou para o Brasil e a defesa dele alegou que que o crime havia prescrito. Foi isso, porque a pena inicialmente era de 12 anos, não é? Quando ele vem para o Brasil em 2008 e é submetido ao júri, ele é condenado a pena de 12 anos, conforme eu falei. O marco não passa a ser mais 30, passa a ser 12. E pelo artigo 109, quem é submetido ao marco de 12 anos, o crime não prescreve mais em 20, prescreve em 16. Doutor Flávio, então, querido, Caio Alex já aqui do tinha estúdio. se passado mais de... Oi, Flávio, desculpa te interromper, mas eu queria falar o seguinte, vocês chegaram cirurgicamente na casa dele, onde ele estava escondido, no Recreio dos Bandeirantes. Como é que foi a reação dele? Tipo, perdi, cometi o crime mesmo, tô indo. Como foi a reação dele no momento da chegada da polícia? Ele acreditava que ele nunca mais seria preso. Flávio, boa tarde para você. Oi, Caio, boa tarde. Olha, ele era bem empregado, ele trabalhava numa empresa de manutenção de aeronave, ele recebia bem, ele morava num apartamento de luxo, no Recreio dos Bandeirantes.
Só que ele vivia mudando frequentemente de endereços, no afã de burlar, de sempre permanecer impune com relação a essa condenação de 2008. Então ele ficou incrédulo, ele não acreditou que ainda fosse possível de ser capturado, dado o lapso temporal. Está se falando aqui num crime que a sentença foi expedida em 2008. Aí só para terminar o raciocínio da prescrição, como ele foi condenado em 12, a prescrição passa a ser 16. Já tinha passado os 16 anos, então ele ganha a liberdade em 2008. Porém, o MP recorre e consegue aumento da pena para 15. Então, o marco da prescrição volta a ser 20 e não mais 16. Então, o mandado de prisão volta a estar em vigor e ele fica foragido, então, desde 2008. Daí essa questão de por que esse tempo todo ele ficou foragido. E a polícia já monitorava ele todo esse tempo, né, delegado? Olha, todo crime de homicídio, ainda mais feminicídio, apesar de daquela época não ter essa rubrica, nota-se aí que essa questão de feminicídio ela já ocorre há muito tempo, lamentavelmente, diga-se de passagem. Mas como é um crime muito grave, um homicídio, dá muito tempo de impunidade, vamos dizer assim, nós já monitorávamos ele há muito tempo, cerca aí de uns 4, 5 meses aqui monitorando, e conseguimos a informação de que ele morava nesse apartamento, no bairro do Recreio de Bandeirantes. Então hoje, para lá nos dirigimos e conseguimos fazer a prisão e ele segue agora à disposição da Justiça. Doutor Flávio Rodrigues, você, parabéns para o senhor. Tem alguma pergunta? Parabéns para o senhor, Flávio Rodrigues, para toda a sua equipe, por essa prisão importante. Você sabe que eu sou seu fã, a gente é amigo de longa data. Cadê minha foto, Obrigado, que não chegou aqui até hoje? E o meu presente que você falou que ia mandar para mim, até hoje não chegou. Que viajou, gastou um dinheirão e não mandou nada para mim. Obrigado, parabéns para vocês aí por essa prisão. Esse homem cometeu um crime de feminicídio que atualmente se chama feminicídio, mas à época era apenas um homicídio, né? E a gente não pode permitir que mulheres ainda sejam assassinadas. Pode ter sido há 35 anos, pode ter sido hoje, o importante é a polícia trabalhar. Pai Maurício, eu sei que você pediu para passar para outra, mas o doutor Carlos Augusto falou que ele tinha pelo menos uma coisa para comentar rapidamente. Fala, Carlos. Olha só, o cara fugiu, se deu bem. Pena de 12, pode fugir, fugiu 16 anos, só que a pena aumentou para 15 no recurso. Aumentou para 15 no recurso, aumentou o lapso de prescrição. Então ele fugiu errado, tinha que continuar fugindo. Aí ele foi preso por causa disso. Maneiro. MP e a polícia trabalhando juntos. Você vê, né? Ele ia se dar bem. Ele ia se dar bem. Fugiu, conseguiu, ficou que nem rato, 500 anos. Mas aí a pena aumentou no recurso, cara. Olha que maneiro que o delegado explicou ali.